Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like e vamos aprender história juntos. No vídeo de hoje eu trago um tema de história geral, que é a Revolução Russa. Vem comigo! Audio Jungle. Audio Jungle. Então pessoal, hoje vamos tratar da primeira revolução comunista vitoriosa da história, quando operários, soldados e camponeses pegaram em armas e tomaram o poder, derrotando a burguesia e a aristocracia na Rússia. Mas para entender a Revolução Russa, nós precisamos inicialmente compreender a Rússia pré-revolucionária. Como era a Rússia antes da Revolução? E para compreender isso, temos que retomar ao século XIX, quando a Rússia, governada por um sistema de czarismo, ou seja, uma monarquia absolutista, que tinha no czar Nicolau II o seu governante, a Rússia era um império extremamente atrasado, considerando os outros países da Europa. Em pleno século XIX, quando a industrialização já se fazia presente em outros países europeus, a Rússia ainda era um país extremamente atrasado nesse aspecto. Era um país onde 85% da população ainda vivia no campo e o sistema agrário ainda era predominante em relação à industrialização. É bom frisar que a Rússia era um gigante quando consideramos a população e o território. Nós estamos falando aí de um território que se estendia do leste europeu até o Oceano Pacífico e uma população estimada aí em 140 milhões de habitantes. No entanto, 85% dessa população estava no campo e a pobreza predominava em grande parte dessa população, justamente porque a Rússia, em pleno século XIX, início do século XX, ela tinha muitos aspectos que lembravam o feudalismo da Europa medieval, principalmente no que tange a sua distribuição de terras, a forma como a nobreza detinha grande parte das terras, os privilégios que essa nobreza tinha em relação, inclusive, ao poder político, e a miséria dos camponeses, que eram extremamente explorados e marginalizados nessa Rússia pré-revolucionária. Então, diante desse cenário, diante desse contexto, algumas situações vão agravar a situação. E uma delas é a guerra com o Japão, na qual a Rússia vai se envolver em 1904, piorando ainda uma situação que já era bastante ruim, agravando a crise econômica, aumentando a fome e a miséria da população mais pobre, onde na verdade foram mandados para a guerra muitos camponeses mal preparados que não tinham condições de combater contra os soldados japoneses. A derrota na guerra para o Japão então agrava uma situação que já não era boa. E o ano de 1905, então, torna-se um ano que alguns historiadores classificam como um ensaio geral da Revolução, onde uma série de acontecimentos vai colocar em xeque o poder do czar e vai incendiar movimentos, manifestações contrários ao poder político do czar e de insatisfação com a realidade social e econômica que a Rússia se encontrava. Só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, enquanto grande parte da população estava mergulhada numa pobreza generalizada, a elite russa daquele momento viviam cercados de luxo. Residências enormes, com arquitetura neoclássica, carruagens pomposas, promovendo bailes e festas luxuosas
O contraste disso é que, para manter esse estado de coisas, a população já sofrida, a população mais pobre, era taxada com impostos altos e eram excluídos da fatia do bolo. Por quê? Para vocês terem uma ideia, a nobreza ocupava 70% dos cargos públicos. Então, pensando aí que naquele momento a Rússia tinha 500 mil cargos públicos, 70% desses estavam nas mãos da aristocracia, dos nobres da Rússia. Então veja como era desigual nesse momento a Rússia. Então o ano de 1905 vai ser um ensaio geral da Revolução Russa. Nós vamos ter aí o que alguns historiadores classificam como sendo um ano de fúria, pois acontecimentos como o Domingo Sangrento, o Encouraçado Potemkin, o Soviete de Petrogrado, o Manifesto Imperial e o Levante em Moscou vão colocar em xeque o poder do czar Nicolau II. Nesse momento, na Rússia, você tem o fortalecimento do Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. Dentro desse partido, que era um partido oposicionista ao czar Nicolau II, você tem aí duas forças divergentes, que depois vão ficar conhecidos como mencheviques e bolcheviques. Os bolcheviques vão contar com uma figura notória que era Vladimir Lenin, que depois vai virar um grande líder da Revolução Russa e inclusive vai ser um dos grandes pensadores do socialismo do século XX. Então, como vocês podem ver, a situação da Rússia ela não era nada fácil, mas ela vai piorar, por incrível que pareça. Em 1915, com a entrada da Rússia na Primeira Grande Guerra Mundial, essa situação vai se agravar muito. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 1915, primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, só a Rússia vai ter aí 2 milhões de soldados mortos. Além disso, você vai ter o agravamento da crise econômica, agravamento da fome e o aumento da miséria. Chegando em 1917 a um número de 5 milhões e meio entre mortos, feridos, desaparecidos e prisioneiros de guerra. Então, a partir daí, o poder do Nicolau II, o poder do czar, ele passa a se enfraquecer muito. Ele passa a ser abandonado, inclusive, por vários setores que antes o apoiavam. E o czar fica cada vez mais isolado. Então, nasce aí o caminho para a Revolução Russa. E aí nós vamos dividir a Revolução Russa em 2 momentos. Podemos dizer, alguns dizem aí que são 2 revoluções em uma, né? A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. E aí cabe um parêntese. A Revolução de Fevereiro ocorre em março, a Revolução de Outubro ocorre em novembro. Por que essa divergência? Porque há uma divergência de calendário. A Rússia, naquele momento, adotava o calendário juliano, que é diferente do nosso calendário gregoriano. E é por isso essa divergência. Por isso que você vai encontrar em alguns livros, tratando de Revolução de Março e Novembro, e em outros, Fevereiro e Outubro. Só para ficar claro, Fevereiro e Outubro na Rússia, Março e Novembro para nós que seguimos o calendário gregoriano, ok? Bom, então nesse momento o czar ele já não tem mais força para se sustentar no poder. Então nesse momento o czar já não tem mais força para se manter no poder, uma vez que ele já estava sendo abandonado pelas elites, já era odiado pelo povo e atormentado pela guerra que ele mesmo entrou. Então, diante desse cenário, o czar Nicolau II acaba abdicando do trono. E aí você tem... E essa situação ainda é agravada porque no dia 8 de março, você vai ter aí o que é o Dia das Mulheres, uma passeata
na Rússia, que vai reunir cerca de 1 milhão de pessoas, que dentre as reivindicações trazia o lema pão, paz e terra, ou seja, pão para os que passavam fome, paz para aqueles que sofriam com as mortes dos russos na guerra, e terra para as famílias, principalmente os camponeses, que mal tinham terra para plantar, para sustentar a sua família, sendo que grande parte dos camponeses tinham pedaços de terra muito menor do que necessitavam para sustentar a sua família e produzir. Então, com a queda de Nicolau II, você tem aí a formação de um governo provisório. A Duma, que era uma espécie de assembleia, de parlamento, vai eleger um governo provisório, que vai ser liderado naquele momento por Kerensky, com o apoio principalmente dos socialistas moderados, do partido menchevique, e esse governo provisório, então, vai iniciar uma nova fase, agora uma fase republicana, né? Então, só que aí tem um detalhe importante: esse governo provisório ele não consegue controlar as massas, né? Camponeses, operários e soldados, esses buscavam radicalizar a revolução, enquanto que o governo que acabaram de assumir buscava uma revolução moderada, buscava fazer um processo de transição capitalista com o apoio da burguesia, sem fazer uma ruptura mais radical no status quo da sociedade russa. Então vamos tratar aqui da primeira fase revolucionária da Rússia, ou da primeira revolução, a Revolução de Fevereiro, que é uma revolução democrática burguesa, né? Então essa revolução, chamada também de Revolução Burguesa, ela vai pôr fim ao czarismo, vai implementar o governo provisório, né, com Kerensky sendo eleito aí pelas Dumas, e vai ter na sua base de apoio liberais e socialistas moderados, e a burguesia, claro. Vai ter o apoio também dos mencheviques. No entanto, como eu disse anteriormente, o governo provisório não consegue ter o controle das massas, não consegue ter o controle da grande parte da população que foram os responsáveis de verdade pelas mobilizações que promoveram a revolução. Aí nós estamos falando dos operários, dos camponeses, dos soldados, que em grande parte aí formavam os chamados sovietes, né? Vamos aqui compreender o que seria o soviete. Os sovietes eles são peça-chave na Revolução Russa. Os sovietes se formam a partir de 1905, quando você tem lá o Domingo Sangrento. Só para lembrar, o Domingo Sangrento se caracteriza por uma reação extremamente violenta do czar Nicolau II a uma manifestação pacífica, onde ele ordena o massacre de milhares de pessoas em praça pública, reprime com extrema violência aquela manifestação, e a partir dali começam a se formar conselhos de trabalhadores, os trabalhadores começam a se organizar constituindo conselhos para deliberar decisões no que se refere aos direitos dos trabalhadores, à organização dos trabalhadores. Esses conselhos então passam a ser chamados de sovietes. E então esses sovietes começam por Petrogrado, que era até então a capital da Rússia, e vão se reproduzindo, se multiplicando por outras cidades da Rússia. Então esse governo moderado ele não consegue ter o apoio dos sovietes, não consegue o apoio das massas, e perde outros apoios importantes, como por exemplo os bolcheviques, que rompem com o governo provisório, e esse processo de radicalização da revolução ele começa a ganhar força. Você tem também o retorno de Lenin do exílio e a publicação das teses de Abril, que vai fortalecer ainda mais
o discurso e a mobilização daqueles que queriam uma revolução de fato, pois acreditavam que o momento que o mundo vivia, em meio a uma guerra mundial, era muito oportuno para se fazer uma revolução e as mudanças estruturantes que a Rússia precisava. Então vamos falar agora da Revolução de Outubro, que é a Revolução Socialista. Como eu disse anteriormente, os soviéticos eram peça-chave no processo revolucionário. O lema "todo o poder aos soviéticos" vai embalar essa Revolução de Outubro. Pouca coisa havia mudado. Perceba que com o governo provisório, pouca coisa havia mudado. Você tinha a burguesia promovendo festas e banquetes, você tinha a nobreza continuando de posse de grande parte das terras, e você tinha a Rússia permanecendo na Primeira Guerra Mundial. Então, aquilo que era um desejo das massas, da população, continuava como algo que não tinha sido atingido, não tinha sido alcançado. Então, essa revolução ela vai ganhar força, ganhar corpo nas ruas. A Revolução Socialista, então, começa a ser desenhada e é precedida de uma série de manifestações das massas. Então os soviéticos vão formar um comitê revolucionário liderado por Leon Trotsky, e a partir de então organizam-se as tropas vermelhas que, organizadas pelos bolcheviques, vão tomar os principais pontos da Rússia, inclusive tomando o palácio do governo, colocando fim no governo provisório. A Revolução Socialista de Outubro ela é precedida por uma série de manifestações das massas. Os soviéticos, então, vai estruturar um comitê revolucionário. Esse comitê vai ser presidido, na época, por Trotsky. E Trotsky, então, vai liderar o Exército Vermelho juntamente com o Partido Bolchevique, e o Exército Vermelho vai tomar os principais pontos da Rússia até chegar ao palácio do governo provisório, colocando fim no governo provisório e iniciando aí um novo momento, que era justamente um governo socialista liderado por Vladimir Lenin. Então, a partir de então, nasce aí o primeiro país socialista do mundo. Em 1918, após uma longa negociação com a Alemanha, Lenin vai assinar a saída da Rússia da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, com a chegada do socialismo ao poder sob o comando de Vladimir Lenin e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a revolução está terminada. Certo? Errado. Está apenas começando, na verdade. Porque aqueles que perderam o poder vão se unir, inclusive a tropas estrangeiras, e vão formar o Exército Branco. E aí vão enfrentar o Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, naquilo que ficou conhecido como Guerra Civil. Essa Guerra Civil vai durar aí cerca de 2 anos, deixando aí cerca de 9 milhões de mortos. Ao seu final, o Exército Vermelho vai derrotar o Exército Branco e vai pôr fim à Guerra Civil. Logo após esse episódio, você tem aí aquilo que foi conhecido como Chacina Imperial, onde a família Romanov, que era a família do czar Nicolau II, vai ser executada, pois acreditava-se que eles poderiam ser um foco de inspiração para movimentos contra-revolucionários. Mais tarde, em 1922, você vai ter a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai contar, além da Rússia, com outros países que serão agregados à Rússia na composição da União Soviética. E aí, só para vocês associarem uma coisa a outra, porque União Soviética, vocês vão lembrar
que os sovietes foram peça-chave desse processo revolucionário na Rússia. Então, a União Soviética está muito relacionada ao que foram os sovietes, ou seja, aqueles conselhos de operários, de trabalhadores russos que foram peça-chave na Revolução. Em 1924, você tem a morte de Vladimir Lenin, e aí o socialismo russo vai tomar outro caminho, se é que assim podemos dizer, pois Lenin via o socialismo, a implementação do socialismo como um processo internacional, ou seja, começaria pela Rússia e depois essa revolução seria expandida pelo mundo. Com a morte dele, ele vai ser sucedido Com a morte dele, a sua sucessão vai ser disputada por Leon Trotsky, que tinha uma visão similar em relação à implementação do socialismo no mundo, e Stalin, que tinha uma visão contrária nesse sentido, que via a revolução como algo que deveria ser interna, dentro da própria Rússia, agora a União Soviética. E aí o pós-Lenin será justamente a ditadura stalinista, né? Será um governo totalitário que vai perseguir e matar milhões de opositores, que vai ter um certo sucesso econômico, que vai transformar também a União Soviética numa grande potência, mas que também será marcado pelo autoritarismo e pela centralização política. Mas esse é um tema para uma outra aula. Espero que vocês tenham compreendido o processo revolucionário da Rússia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se aprenderam, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle.